A paz de Deus, gente! Que a graça do Senhor Jesus, a comunhão com o Espírito Santo esteja e permaneça na sua vida, tá bom? Vamos ler hoje capítulo 13 do livro de Mateus, do versículo 24 ao 30. 7 versículos, rapidinho. A parábola do trigo e do joio. Do trigo e do joio. Então, já deixa o like, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo, pega a sua Bíblia e vamos juntos aprender o que o Espírito Santo tem para nos dizer da palavra, tá bom? Propôs outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? E ele disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele disse: não, para que ao colher o joio, não arranques também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos, até a ceifa, em outras palavras, até a colheita. E por ocasião da colheita, direi aos que vão colher, os ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Glória a Deus. Então aqui está a palavra de Deus, mais uma comparação, mais uma parábola que Jesus fez, falando sobre o trigo e o joio. Então aqui ele deu um exemplo de um homem que tinha um campo onde ele ia semear, onde ele poderia plantar ali o que ele quisesse, e ele tinha uma boa semente. E o que é a semente aqui? É a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é boa, ela liberta, ela cura, ela transforma a vida daquele que crer. E aquele que crer na palavra, Deus deu o poder de ser considerado, ser chamado filho de Deus. E então a palavra, ela é boa. O campo tem campos que tem problema, mas a palavra transforma. Se o campo tiver um coração bom, ou um coração que aceite a receber a boa palavra, ainda que o coração seja ruim, mas se ele tiver a humildade de aceitar a transformação que a palavra, que a semente faz, tem obras e maravilhas do Senhor. E aqui ele falou: o reino dos céus é semelhante, é parecido ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Aqui, esses homens que dormiram é como se fosse hoje os que cuidam da igreja. Deus plantou uma boa semente, mas os que cuidam da igreja, os que não têm discernimento para lidar com pessoas, que não conseguem, porque a própria palavra assim diz assim, que aquele que quer o episcopato, ou seja, aquele que quer um ministério, que ele governe bem a sua casa. Mas tem muitos homens hoje que têm dificuldade de resolver, de lidar com os problemas da sua casa. Então a casa deles já estão desgovernada, ele não consegue ter a honra dos filhos, ter a honra ali, a parceria da esposa, ou vice-versa. A casa já não se comunica como família. E como será que ele vai agir na igreja que ele preside?
vai dar problema, porque ele não governa a própria casa dele, os próprios filhos, o próprio casamento, as próprias emoções. Como ele vai lidar com um grande povo, uma grande multidão que frequenta uma igreja? E eu não estou aqui falando mal de ninguém, é o que acontece, gente. A própria palavra que nos anuncia, se a gente, aquele que quer ter essa grande obra que é cuidar de uma igreja, ser um pastor, ser um pregador da palavra, tem que ter a família ali, sua esposa, seus filhos em sujeição, sujeição no sentido em harmonia, em comunhão. Porque como você quer pregar, ou eu quero pregar, ou eu quero falar das coisas de Deus, se nem a minha casa, minha esposa, meu filho acreditam? Se nem o meu filho ou a minha esposa está na mesma comunhão que eu, não faz sentido. O dia que isso acontecer comigo, eu terei vergonha de fazer um vídeo ou de falar de Deus para as pessoas, porque se a minha esposa que está todo dia comigo, ou o meu filho que vive comigo, ele não ver Cristo nas minhas atitudes, ou a minha esposa não ver Cristo nas minhas atitudes, qual o sentido que eu vou ter, que prazer eu vou ter de falar de Deus ou de Jesus para outras pessoas? Se nem os da minha casa me entende, me aceita. Quando eu digo minha casa, a sua família que convive com você todos os dias. Se você é casado, sua esposa, seus filhos, se você mora com seus pais. Aqui, o que eu estou querendo dizer é que o inimigo, ele luta contra as famílias. Ele quer trazer uma falta de comunicação. Ele quer combater as famílias. Porque o que é uma igreja? Uma igreja é um ajuntamento de famílias. As famílias se reúnem em igrejas. Mas se a sua igreja, a sua casa, que é o primeiro ministério, não estiver em harmonia, for combatido, e você ceder, você não tiver uma comunhão com a sua esposa, com os seus filhos, não tiver honra, não tiver um amor fraternal, não tiver as pessoas, você olhando para sua esposa olhando para você, como Cristo vê a igreja, não tem sentido você querer pregar numa igreja, na rua, num vídeo. Temos que vigiar nisso, porque aqui, nesse caso, os homens dormiram, veio o maligno e plantou uma semente ruim, o joio. Plantou uma desordem, uma falta de comunicação. Quantas pessoas hoje moram na mesma casa e não se falam? A pandemia separou muitas famílias, porque muitos saíam para trabalhar, voltavam, dormiam, não tinha diálogo. Mas quando veio a pandemia, que fechou tudo, as pessoas tiveram que ficar dentro de casa, tiveram que trabalhar home office em casa, que tinham que conversar, como não tinha a comunicação, muitos se separaram. E a pergunta aqui para você é: você tem comunhão com a sua esposa, com o seu marido, com a sua família, com a sua igreja? Porque a igreja começa dentro da sua casa, a igreja começa dentro de você. Você tem comunhão com você mesmo, com Deus, com Cristo, com a palavra? Você tem sido verdadeiro com você mesmo? Não com o que os outros falam ao seu respeito, porque pessoas para criticar, pessoas para falar mal de você, vai ter. Se você fizer o bem, alguém vai falar bem e alguém vai falar mal. Eu não estou falando sobre os outros, eu estou falando quando você deita no seu travesseiro. Qual é a sua percepção sua? Você consegue dizer assim, ó, eu tenho obedecido a Deus, eu tenho cumprido o meu propósito, eu tenho lutado pela fé, eu tenho feito aquilo que Deus colocou no meu coração? Ou você se sente em falta daquilo que Deus falou para você e você não faz? Ou de você ter
ter sua casa em desordem e querer pregar e consertar a casa dos outros, enquanto a sua, você não tem diálogo com a sua esposa, com seus filhos. Eu percebo pessoas que fora de casa querem ser exemplo para os outros, querem dar lição de moral, querem dar conselho, querem mostrar uma espiritualidade que dentro de casa não tem um diálogo com a esposa, com os filhos, consigo próprio. A própria palavra diz assim, Salomão disse isso, que melhor é aquele que domina a si próprio do que uma cidade toda. Aquele que não tem domínio próprio é como uma cidade ou casa sem muros, fica vulnerável. Então, fica aqui o convite para você ser joio, perdão, para você não ser joio, para você ser trigo. Fica o convite para você meditar suas atitudes e não deixe o inimigo plantar nada na sua vida. Não durma, não durma. Não faça como esses homens, como muitos hoje líderes religiosos têm dormido espiritualmente. E é como Jesus disse, cego guiando cegos. Muitas pessoas, por não ter um discernimento da palavra, de oração, não conseguem discernir uma palavra de um líder e não sabe se aquilo que essa pessoa está falando é certo ou é errado, ou é da parte de Deus ou não, está na escritura ou não, e a pessoa aceita esse conselho simplesmente pelo título do pregador, do homem do líder da igreja, sendo que o próprio Jesus disse: acautelai-vos, toma cuidado com os falsos mestres, com os falsos profetas, com os falsos doutores da lei. Tome cuidado, analise as palavras, tenha discernimento. Por isso que você tem que conhecer a palavra, ter uma vida de oração, pedir discernimento a Deus. O conselho que eu mais recebi quando eu passei a frequentar uma igreja, de uns velhinhos que Deus me deu a graça de ouvir eles, eu ouvia muito isso. Hoje tenho escutado pouco nas igrejas quando eu congrego. Peça para Deus o discernimento, para você saber o que é de Deus e o que não é. E eles me diziam isso e eu falava assim, mas se eu estou numa igreja, tudo é de Deus. Seu irmão está pregando, é de Deus. E esses velhinhos falavam para mim, peça para Deus o dom de discernir. Porque nem tudo que dizem que é Deus é realmente Deus. A própria palavra diz, Jesus disse isso, nem todos que dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Então tudo isso aqui que eu estou falando, aparentemente, você que não conhece a palavra, você vai achar que eu estou falando mal de alguma igreja, de alguma comunidade, de algum líder. Eu não estou falando isso, estou falando sobre o que está na palavra. Foram as palavras de Jesus e dos velhinhos que eu ouvi lá atrás, que hoje já dormem na esperança da vida eterna. E hoje eu vejo se cumprir, que muitos usam hoje os púlpitos da igreja, muitos usam a oportunidade para falarem das suas emoções, para falarem de vista aquilo que elas estão vendo, que elas acham que tem que ser falado e não está sendo direcionado por Deus. E usam púlpitos, usam oportunidades da palavra para atacarem os outros. E tenho certeza que você já passou por isso. Mas fique em paz, seja você a diferença. Seja você a pessoa que está em paz, obedecendo a Deus naquilo que Ele te chamou. Seja o trigo, porque no tempo da colheita,
você ouvirá bem bendito do meu Pai. Você não será amontoado, como aqui diz, ó. Amontoado e queimado. Você será bem-aventurado com o Senhor. Tá bom? Um beijo no seu coração, que com todo temor e tremor, que você possa assistir esse vídeo aqui, se você chegou até aqui, e você possa ter discernimento e entender que eu não falei mal de pessoas aqui. Não é meu intuito. Estou falando uma realidade dos tempos que estamos vivendo. E que se nós não conhecermos a palavra, se apegar com a palavra, muitas casas vão cair. Não, até isso aqui, esse vídeo que eu estou fazendo aqui, ó. Não estou pedindo para você acreditar nas palavras que eu estou falando aqui. Você tem que ter o discernimento se isso que eu estou falando aqui está escritural, está na palavra ou se não. Se o que eu estou falando aqui é inspirado pelo Espírito Santo ou é da minha carne, ou se eu estou falando mal de alguém. Porque o próprio Cristo falou, ele disse assim: eu vou para o Pai e o Espírito Santo vai vir. E ele fará vocês lembrarem de todas as minhas palavras. Ou seja, se alguém for pregar alguma coisa e não falar da palavra, não acredite. Foi um conselho que um ancião também me deu. Bem velhinho já. E ele disse para mim, ó, quando você for pregar alguma coisa, fala da palavra. Se alguém falar contra a palavra, fora da palavra, não acredita. Tem muitas invenções. Ele falando sobre pessoas de profetizar, sabe? E foi se passando os anos, como eu sempre digo aqui nos vídeos, gente. Eu sou um menino ainda, tenho muito que aprender. Tenho um coração voltado para aprender da palavra, mas eu tenho visto esses conselhos a cumprir nos dias de hoje. E graças eu dou a Deus, porque se hoje eu não tivesse contato com a palavra, a minha vida espiritual com Deus, minha busca diária, talvez eu não estaria nem mais na igreja, sabia? Porque se eu tivesse envolvido com a igreja e não com o Senhor, entenda bem o que eu estou falando. Se eu tivesse só envolvido com a igreja, eu já tinha me decepcionado. Porque os homens decepcionam uns aos outros. Os homens traem, os homens... quando você pensa que uma mão vai ser estendida, vem uma facada, vem um empurrão. Os homens, eles decepcionam uns aos outros. Mas Deus não. Ainda que você não alcançou ainda aquilo que Deus prometeu para você, fique em paz, porque no tempo certo vai acontecer. Porque assim, eu percebo pessoas, você há de concordar comigo, tem pessoas que são envolvidas com a obra de Deus e são zelosos pela obra e vão todo culto e tá em todo cargo e tá em todo movimento que tem ali na igreja, na denominação, ele tá firme. E eu não tô querendo dizer que isso é errado. Eu tô querendo dizer que se você viver só dessa maneira, você tá errado, porque você não tá convertido em Cristo. Você vai estar convertido, o seu Deus é a sua denominação. Agora, se você tem prazer na obra de Deus, se você é dedicado nos cargos, nos seus afazeres, mas ainda assim você tem algo elevado, você tem uma comunhão diária com Deus, você tem uma comunhão diária com a palavra, na sua boca, nas suas atitudes, tem uma mão estendida para quando alguém precisar de um conselho, quando alguém confessar um pecado, você tratar o pecado da pessoa de um jeito, repudiando o pecado, mas abraçando o pecador porque ele está arrependido do que ele fez.
Mas se pela sua religião você condena essa pessoa, que é o que eu vejo, muitos que se dizem cristão, sem amor, sem misericórdia, chutando as pessoas para fora da igreja. É complicado isso, gente. Espero que vocês entendam esse vídeo. Espero que vocês entendam que eu não estou falando mal da igreja que eu vou e da igreja de ninguém. Estou falando um fato, que se você ficar preso na religião que você está, na placa da igreja que você frequenta, você não conheceu Cristo, você não conheceu o Espírito Santo. Agora, se você é dedicado ali nos seus afazeres da igreja, na comunhão com os irmãos, e tem a sua vida com Deus. Sabe por que eu tô falando isso? Vou trazer um exemplo bíblico para você entender isso. Para você entender que eu não tô falando só desse tempo, eu tô falando do tempo da Bíblia aqui passado. O apóstolo Paulo, ele era zeloso. Ele foi um homem muito zeloso pelas coisas de Deus, pela religião que ele era. E ele matou muitos cristãos. Ele perseguiu muito a igreja, porque ele achava que estava trabalhando para Deus, cuidando, zelando da obra de Deus. Ele achava que esse povo cristão estava indo contra a lei de Moisés, contra aquilo que ele aprendeu desde criança. E por esse zelo, ele foi perseguir e matar os cristãos. Olha que interessante. Tá diferente dos dias de hoje? As maiores guerras que tem no planeta Terra são por conta de religião. Só você olhar no Oriente Médio. É cada um defendendo a sua religião. E se você olhar nos bairros, nas cidades, se você olhar nas denominações evangélicas, católicas, os próprios irmãos matando os irmãos. Triste isso. Mas fica firme no Senhor. Se revista das armaduras celestial. Cuida da sua mente, do seu corpo, da sua alimentação. Coma bem. Se vista bem. Percebo pessoas focadas na vida eterna, focada só lá na vida futura com Deus. É importante. Só que, e se você ficar 20 anos aqui ainda, 30 anos, 40 anos aqui? Você não vai buscar essa intimidade com Cristo aqui, no agora? Você não vai procurar se especializar numa profissão, em ter uma boa condição para sua família, ter uma condição para ajudar seus amigos, ter condição quando Deus te pedir para ajudar alguém ou fazer alguma parte na obra dele, e você ter prazer para ir lá e obedecer a Deus. A vida eterna, ela é importante, mas a vida eterna é o agora. Ela é eterna, então ela é fora do espaço e tempo. Ela é o agora. E se o seu último minuto na Terra for hoje? E se o seu último minuto na Terra for daqui 40, 50 anos? Viva o agora. Não foque lá no futuro. Viva o agora. Dê glória a Deus agora. Manifeste o seu dom agora. Conheça Jesus agora. Não espera chegar a vida eterna para você conhecer Jesus. Não. Viva agora com Ele. Dê glórias a Deus. Quantos dons Deus já te deu. Quantas obras Deus já fez na sua vida. E se ainda você não conhece Ele, que você possa conhecer em nome do Senhor Jesus. Interessante, agora eu estava conversando com um amigo e ele disse que ele foi na igreja e o pregador falou assim,
Quem quer uma bênção hoje? E levanta a mão quem quer uma bênção. E todo mundo levantou a mão, todo mundo. Porque quem não espera uma bênção, né? Quem não quer receber uma bênção? Só que depois que todo mundo levantou a mão, o pregador falou: você é a bênção. Você é minha bênção. E se referindo a Deus, ele disse: vocês são as minhas bênçãos. Nós somos joias preciosas na coroa do Senhor. Nós temos um valor muito grande na presença de Deus. O inferno sabe disso. O inimigo sabe disso. Por isso que ele luta contra a sua casa, contra a sua família. Mas não perca isso. Não perca. Não perca o seu reinado que Deus deu na sua mão. Não perca. Fica firme. Porque ao que vencer, o Senhor diz que fará coluna do templo do meu Deus para toda a eternidade. Um beijo no seu coração, deixa o like aí, tá bom? Envia para alguém. Se você chegou até aqui, você entendeu que eu não falei mal de ninguém, né? Meu intuito aqui é acrescentar. Meu intuito aqui é engrandecer o nome de Deus. Tá bom? Espero que você entenda aí meu coração, o que foi falado. Tenha discernimento. Conheça a palavra. Ore a Deus. Você entenderá as coisas do reino de Deus.